Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre interpretação de texto. Quando eu falo de interpretação de texto, eu não estou falando só aquela coisa mais escolar, né? Que normalmente os alunos se pegam tendo dificuldade de interpretação. Quando a professora passa lá um texto qualquer numa prova, você precisa interpretá-lo através de perguntas e tudo mais. A interpretação de texto se dá na leitura, no áudio, pessoalmente e em várias situações. Então, o que acontece? Você precisa, às vezes, entender o que uma pessoa diz, ou se não entender, perguntar para ela o que ela quer dizer. Eu digo isso porque isso está ocorrendo muito nas nossas redes sociais. Das pessoas escreverem um texto pequeno, como ocorre lá no Twitter, e virar um grande pandemônio. O que o sujeito quis escrever? O que será que ele quis dizer com aquilo? Ou nem pergunta o que quis dizer, já, né? Desce a lenha no sujeito e, sabe, derruba o cara, cria uma grande confusão e às vezes o sujeito vai se retratar, vai explicar, mas daí a discussão já está feita e tem 3.000, 4.000 comentários a respeito, porque as pessoas não são capazes de entender o que ela quer dizer. Então, se você elogia uma pessoa que não é tão, digamos, interessante aos olhos do público, e em algumas situações é um elogio específico, né? Como você dizer que o Lula é um bom orador. O Lula é um bom orador, né? Porque eu falo que o Lula é um bom orador, não estou falando que ele é inteligente, que ele foi um bom presidente, que ele é bom marido, que ele é bom pai. Não, estou falando que ele é um bom orador. Só isso que eu quero dizer. Mas se os inimigos do Lula, por exemplo, podem achar que porque eu estou falando bem do Lula, eu sou o Lula, eu sou o PT, eu sou Petralha e tem que me atacar de tudo quanto é jeito, eu não posso falar bem do Lula. Então, não é assim, pessoal, né? Como eu disse num vídeo anterior, ou posterior, não sei quando é que eu vou publicar esses vídeos, incompetência e ignorância. É diferente. A competência do Lula é ser um bom orador. Não dá para tirar isso dele. Isso é uma verdade. E evidentemente que é a minha opinião, porque afinal de contas a gente tem direito a ter uma opinião. Às vezes um palestrante pode dizer assim, poxa, talvez eu não seja um tão bom orador, porque eu também não sou palestrante, não sei, né, definir direito quais são as características, né, que poderiam determinar como ele ser um bom orador. Eu acho que ele é um bom orador porque eu ouço as entrevistas dele e vejo que ele fala muito bem, né? Então, segundo os meus critérios. Só que daí, assim, como você tem uma rede social, você escreve alguma coisa desse tipo, aí o cara não sabe discordar, dizer assim, mas segundo os seus critérios, isso é a sua opinião. Perfeito, a crítica tem que ser feita assim mesmo, mas isso segundo a sua opinião. Mas é lógico que a minha opinião, vou colocar a opinião dos outros na minha rede social? Não. Mas então, a discussão não fica nesse nível, fica as raias de xingamento, de bobagens, do tipo, xingando que você é do tal partido, daquela coisa. Eu só dei um exemplo aqui, mas, digamos, falar da maior rede de televisão do Brasil, você fala que essa rede tem uma competência, sei lá, de jornalismo, ou uma competência de novelas, ou uma competência não sei o quê, e os inimigos dessa rede começam a fazer uma chuva de críticas inconclusivas, uma bobagem sem tamanho, quando você fez um elogio específico, apenas naquela área. Você não diz que é a rede de sua vida, que todo mundo deve seguir cegamente aquela rede, ou que tudo que ela faz é maravilhoso. Não. Você disse naquela área. Então, é preciso entender o que as pessoas dizem. E, na dúvida, perguntem. Uma vez perguntaram lá para o Milor Fernandes, né, o que ele queria dizer em determinado livro, e ele respondeu assim, não, eu não quis dizer nada, apenas o que está escrito nele. Ele até aproveitou essa situação para dizer assim, puxa, se eu fosse fazer um vestibular dos meus livros, talvez eu não acertasse metade do que esse pessoal pergunta. Porque eles interpretam de um jeito que eu não sei de onde eles tiram, né? Então, assim, às vezes a interpretação do texto é a ideia da pessoa que leu o livro. Então, daí os alunos, os vestibulantes, têm que tentar entender o que aquele leitor leu daquele livro.
né? E não exatamente o que quer dizer. Então, assim, a interpretação é bastante complexa. Pode ser a sua interpretação, pode ser a interpretação do professor, pode ser a interpretação do autor, pode ser que o autor tenha dado a entender isso, mas ele não tenha querido dizer isso. Então, assim, na dúvida, pergunte. Se você tem acesso, pergunte. Rede social, dá para perguntar. O sujeito fala uma coisa, você pergunta, mas o que você quis dizer? Ou então, rebata, mas rebata com, né, com coerência, com educação, com argumentos, né? Sem esse negócio de ficar xingando, de ficar criando caso, de ficar criando polêmica, porque isso são de pessoas que não têm argumentos, que apenas querem criar confusão, que apenas querem criar ódio, né, em torno de uma pessoa e incitar o ódio, né, porque muitas das pessoas que fazem as tais perseguições nas redes sociais são pessoas que sequer leram o motivo daquele início, né, de confusão. Então, gente, tenham um pouco de coerência, sejam um pouco racionais, não fiquem brigando à toa por má interpretação de texto, porque a interpretação de texto é um grande problema no nosso país e é um problema sério mesmo. Aí eu estou falando da questão das leituras, né, e da escrita mesmo, dos testes, dos vestibulares, é um grande problema mesmo, mas entenda que as relações precisam de entendimento, né? Então, você leu, não entendeu? Pergunte. Você ouviu, não entendeu? Pergunte. Não custa nada. Como diz o velho ditado, perguntar não ofende. Agora, se você começa a ofender, provavelmente você também será ofendido. Espero que eu tenha sido bastante claro no meu intuito. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Quiserem fazer perguntas, comentários a respeito, espero que não tenha ofendido ninguém, mas se ofender, perguntem, por favor, que eu vou esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham tido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.